Oi, Jorge. Você escuta muito pouco, aqui está muito baixinho o celular. Espera aí. Ah, fala aí, agora. Melhorou? Você me escuta? Dá para escutar Melhorou? aí? Tô te escutando. Tá ótimo. Tudo bem? Tudo bem com você? Eu sou com Aleixo, mas sem cabelo. Tem uma diferencinha aí, né? É mesmo. Bom, você sabe que eu estava com muita vontade de fazer o vivo com você. E vou te contar que aqui os meus alunos estavam me pedindo de fazer, porque eles te seguem muito aqui. Eu achei muito interessante a ter a possibilidade de eles te conhecerem. E também, por que não unir as duas culturas? Que acho que isso é uma coisa muito interessante e muito bom, não? Então, obrigado por ter a possibilidade de fazer o vivo aqui. Bom, você manda, você me diz como que a gente faz. Bom, eu acho que é interessante você se apresentar rapidamente para que a galera que esteja aqui, né, do lado de cá te conheça um pouquinho melhor. Depois eu me apresento também para que a galerinha sua também me conheça um pouquinho melhor. Tá ótimo. Bom, eu tive a possibilidade de trabalhar desde o ano 1992 até o 2000 como propagandista. Aqui no centro da cidade de Buenos Aires, e lá tinha o Centro de Estudos Brasileiros, na Argentina, e eu estava trabalhando como propagandista e vi, dei uma olhadinha, bom, isso é legal, então entrei lá, comecei a estudar lá português, aí, quando eu acabava com o meu trabalho, às terças e quintas, eu ia estudar português. Olha aí que eu tenho um sotaque mais carioca, porque os meus professores eram todos cariocas, que parta coisas. Bom, e lá estive 8 anos trabalhando na rua, como no campo, como propagandista, e logo mais uns 4 anos de gerente de produto. A companhia mudou, era uma nacional, que logo ficou uma multinacional, e no ano 2004 decidi mudar a minha vida, fui para a música um tempo, representando bandas de música aqui na Argentina, até o 2008, e eu voltei para a indústria farmacêutica, mas agora como consultor. Tempo mais tarde, uma companhia, um laboratório me chamou para ser treinador e então ocupei 2 posições, uma delas foi gerente de distrito e treinador também, 2 anos. E no ano 2011 eu comecei com um curso que estou dictando aqui na Argentina e foi uma experiência mesmo única, porque a gente pode tua criatividade você decide tudo o que vai fazer, e acho que isso é muito legal, e colocar tudo o conteúdo que a gente aprendeu para ajudar outras pessoas, e acho que foi uma experiência muito legal para mim, e sou muito feliz. Eu escutava você falar do brilho dos olhos das pessoas, e acho que quando a gente faz o que a gente ama, é quando mais os olhos estão brilhando. Então, adoro o que estou fazendo agora, e eu achei muito interessante a tua vida profissional, por isso foi que eu te chamei para fazer o vivo de hoje. Como se fala vivo? Live? Isso, aqui a gente chama de live. Live, legal. Bom, é isso, um pouquinho a história. Mas conta, porque hoje eu assisti os teus vídeos e eu gostaria que hoje você seja a protagonista, porque é muito bom o que está fazendo. Mesmo eu pedi para os meus alunos que assistam os teus vídeos, que sigam a tua carreira, porque tem coisa muito legal que vale a pena que eles estudem todo o conteúdo que você dá para nos vídeos e, bom. Ah, que legal. Então, agora, quem me elege? Diga, desculpa. Eu fico muito feliz em saber que você gostou do conteúdo, que tem indicado para os seus alunos aí também. Fico, nossa, lisonjeada, de verdade. A gente não tem muita noção do alcance que as coisas que a gente posta na internet têm.
né? E É quando é um incrível. alcance para algo positivo, eu fico super feliz, de verdade. E eu espero que eles consigam, né, entender com facilidade aí o português. Eu já tenho uma fala mais calma, né? Então talvez Claro, ajude. Mas nada impede, né, da gente pensar aí em umas legendas, alguma coisa assim, né? Quem sabe no em claro, espanhol, né, para que a audiência consiga acompanhar de lá também. Bom, então, de mim, né, rapidamente, eu me formei em farmácia, tenho mestrado em biotecnologia. Comecei como estagiária, mesmo mestre já, comecei como estagiária na indústria. Trabalhei 10 anos, né, diretamente na propaganda médica. Nesses 10 anos eu pude vivenciar empresas nacionais, empresas multinacionais. Trabalhei com linhas generalistas, com linha especialista. Eu trabalhei com medicamentos referência e com medicamentos éticos, né, os similares. Então, nesses 10 anos, eu tive a possibilidade de experimentar todas as possibilidades do claro, trabalho do propagandista, né? Conhecer praticamente todas as especialidades médicas, mesmo que eu tenha tido foco na dermatologia. E depois desses 10 anos, eu me tornei também gerente de treinamento, né, em uma dessas companhias. E no início de 2019, eu precisei iniciar, né, uma nova fase da minha vida. E aí surgiu a ideia de colocar vídeos de conteúdo na internet, que foi gerando o interesse das pessoas, que acabou virando num curso de formação. Né? E vai fazer um ano o nosso curso, e eu estou super feliz em ter os meus receitinhas, que aqui a gente chama, né? Eu chamo os meus alunos de receitinhas. A gente tem uma linguagem própria, tá várias ótimo. gírias, vários códigos próprios. E está sendo. Bom, brilho no olho já fala tudo, né? Do tanto Claro. que é especial, do tanto que para mim tem horas que parece que Deus vira a gente do avesso e fala: aqui, ó, minha filha, o seu lado certo é o do avesso e vai ficar tudo bem e vai ficar tudo muito melhor, inclusive, né? Então, eu só tenho a agradecer por essa jornada e essas coisas muito loucas que acontecem na vida da gente, colocam a gente no lugar certo. É. E o que é mesmo incrível que a gente, embora esteja entre quatro paredes, a gente pode falar com o pessoal de outros países. Você sabe que há 15 dias fizemos um live com propagandista espanhol, que eu tive a possibilidade de viajar no ano 2019 para lá e conheci muito pessoal incrível lá e fizemos com um live com um delegado. Eles são delegados de visita médica lá na Espanha e foi muito interessante para aqui para os alunos argentinos conhecerem também como é que é a profissão em outros países. E pelo que eu vi, tem muita similitude entre o visitador médico, na Argentina chamamos de visitador médico, com o propagandista. E é muito legal, porque às vezes a gente pensa que é muito diferente, mas eu acho que na realidade tem muita similitude, não? Então, é bom para eles, é bom para mim, e acho que a gente tem que curtir disso, porque temos hoje em dia esta possibilidade de falar que você falava, eu estive assistindo os teus vídeos, você falava quando a visita era analógica. E eu lembro, em 1992, 92, estive estava trabalhando como propagandista e passava uma pessoa com uma coisa bem grande. Era um telefone, o primeiro telefone que há muito tempo atrás. E tudo tem mudado muito nos últimos 30 anos e acho que é muito legal porque isso não deu a gente a possibilidade de fazer o que estamos fazendo hoje. Então, é muito bom. Que legal. Essa época foi muito internet, a gente tem os celulares, a gente
passou de videocassetes para, de repente, ter o que a gente precisava de uns 10, 12 aparelhos separados dentro de casa para um telefone na mão, né? Que a gente tem tudo. E a propaganda médica, ela foi evoluindo de acordo, né? Eu não sei como que é aí na Argentina, mas só com o coronavírus, né? O que a gente está vivendo agora foi o que mais impulsionou a era digital da propaganda no Brasil, né? Então, até pouco tempo atrás, os médicos eram muito, e ainda são, mas eram ainda mais reticentes de não querer o contato virtual. Agora, né, dentro dessa situação, a gente está aqui há quase 4 meses, né, em quarentena, preparadas para isso, né? Então, teve todo um período aí de adaptação, que a gente costuma falar que trocou o pneu do carro com o carro andando, né? Com o carro em movimento, quando você tem que fazer tudo com as coisas já acontecendo. Então, a gente viu muita coisa acontecer no mundo, né, na tecnologia, viu muita coisa mudar na propaganda, que eu ainda era da época de anotar nas fichinhas, aí depois veio o Pocket, né, aquele celularzinho que a gente já conseguia escrever mais coisas. Aí depois veio o smartphone, e depois, hoje a gente tem tudo no iPad. E quando o próprio iPad, né, o tablet, a gente começou a levar os VAs digitais, também houve uma negação, né, do médico de não querer no primeiro momento. Hoje é a principal ferramenta que a gente usa, né? Então, eu acho que, embora o mundo tenha mudado muito, a propaganda mudou também, mas tem muita coisa que está acontecendo devido ao cenário atual, né? Eu não sei como que está aí, como que é essa questão aí na Argentina. Vocês já conseguiam fazer visitas remotas antes? Bom, aqui tem muito prejuízo, eu acho que essa é a palavra, que se você falar, por exemplo, no LinkedIn da visita virtual, vai ter um problema porque os propagandistas aqui na Argentina não gostam disso. É lógico, eu acho que uma mudança muito forte, a cultura que vai mudando, mas eu acho que vai ter uma mistura no futuro. De fato, tenho alguns alunos que eles já começaram a fazer lives com médicos e foi muito bem aceitado pelo médico e também no laboratório. Mas, se você me pergunta agora, eu acho que ainda muitos gerentes não sabem qual é o futuro da indústria, e é lógico, a gente também não, mas o que eu estou vendo é que, de a pouco, neste momento estão fazendo muito treinamento. Eu estive trabalhando muito com equipes de vendas de laboratórios na Argentina, mas o que vai acontecer, não posso dizer. O que sim vou dizer, e uma coisa que eu pude ver nos teus vídeos, duas coisas. O brilho dos olhos vai ser imprescindível, porque as companhias acá vão procurar pessoal que tenha esse brilho dos olhos, nos olhos, e também o senso de dono. Um bate-papo que você teve com o Axel, o Alex, não lembro o nome dele, e aquela pessoa que... Alexi, isso. E eu acho que isso vai ser muito importante. Eu trabalho com os meus alunos aqui muito... que eles sejam proativos, que façam pesquisa, mesmo do gerente que vai entrevistar eles quando eles forem para as entrevistas. Então, eu acho que isso vai ser muito importante e que vai mudar a cultura da indústria. Eu acho que no Brasil também vai acontecer. Isso que aconteceu foi novo para todo mundo, ninguém esperava. Aconteceu, bom, a gente tem que se adaptar agora, não? Mas uma pergunta que eu anotei aqui, tem um papelzinho com vocabulário, porque eu estive tirando o vocabulário dos teus vídeos e eu achava interessante para que eu estou procurando aqui, isso. Você falava nos vídeos, e acho que é muito interessante, e é coisa que também acontece aqui, da importância do ponto de venda, da farmácia no trabalho do propagandista.
E é um conceito que eu acho super importante, que gostaria que os meus alunos escutem, porque é muito parecido com o que acontece lá no Brasil. E o porquê disso? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Você pode fazer de novo? Claro, você falava da importância de fazer a entrevista com o médico, mas também estar presente no ponto de venda, na farmácia. É farmácia lá no Brasil também, né? Sim. Que Sim. não troquem a receita, a prescrição. E eu queria fazer, se for possível, o porquê disso, porque eu falo mesmo aqui com eles, mas eu acho que é muito importante para eles terem também a importância de estar na farmácia, de fazer o relacionamento com o pessoal que está atrás do balcão. Então, que tão importante para você que o propagandista, o visitador médico, esteja no ponto de venda? Sim. Eu costumo dizer que a propaganda médica ela tem 3 tripés, um tripé, né, principal, que é o que segura o trabalho, né, que segura o nosso trabalho. O primeiro deles é o planejamento, né, e uma visita feita com qualidade. O segundo tripé é a capacidade analítica que o profissional precisa ter em cima dos resultados, né, para conseguir diagnosticar aonde eu preciso manter e aonde eu preciso ganhar. E o terceiro tripé, a terceira perna, né, do tripé é o trabalho no ponto de venda, porque de pouco adianta a gente gerar uma demanda, que já é super difícil fazer uma venda consultiva, né, gerar essa prescrição. Se a gente não tem um relacionamento no ponto de venda ou na farmácia, quando essa prescrição chega, a possibilidade dela ser trocada por uma outra marca, ou por um genérico, ou por uma condição comercial diferenciada, às vezes por causa de R$1, né, de acontecer uma troca e o seu trabalho ir por água abaixo, né? Então, ter esse relacionamento saudável com as pessoas que trabalham na farmácia, em que você gere valor lá também, gere treinamento lá, explique para as pessoas o diferencial do seu produto, né? Tente resolver os problemas, né? Tenta estar lá para entender qual que é a necessidade daquelas pessoas e aonde você pode ajudar, porque a reciprocidade ela é muito forte, né? Quando você cria um relacionamento bacana com as pessoas de lá, elas não vão querer trocar a sua receita, né? Elas vão pensar no cara legal que está ali entregando valor, está sempre passando, está sempre ajudando. Então, o seu trabalho na frente do médico, ele vai ter muito melhor retorno e resultado se você não tiver essa perda pelas trocas na farmácia. Então, esse relacionamento é importante para que você feche o ciclo da prescrição. Você gerou a demanda e gerou a venda também. Claro. Liege, vocês também têm uma lei de genéricos lá no Brasil? Sim. Tá. A gente tem desde o ano 2001, e eu acho. Começamos, mudou um pouquinho, é somente uns 5% do mercado que está lá na farmácia, e às vezes aquela pessoa que há muitos anos que está trabalhando também não gosta tanto de estar no ponto de vendas, mas é muito importante. Então, o nosso treinamento também fala disso com os meus alunos. Focamos lá e falamos muito da farmácia, mesmo nas entrevistas, e isso faz também uma diferença muito importante. Tá? Uma perguntinha. Você falava do destaque do LinkedIn. E uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com eles, o que você diria para profissionais, tanto brasileiros como argentinos, porque acho que é mesma coisa, o que diria que não pode faltar no LinkedIn? Primeiro, a gente precisa ter um currículo, né, um perfil bem alinhado, bem construído, né? Isso com palavras-chave, com objetividade nas suas principais competências, com a descrição das suas funções de uma maneira bem focada para o seu objetivo. Então, se a sua intenção é ser visitador médico, ser propagandista,
Você tem que estudar, né, alinhar todas aquelas funções que você já exerceu de uma maneira que coloque primeiro, né, as competências que estão relacionadas com a função. Então, se você fazia várias funções dentro de uma empresa, que tinha venda, que tinha prospecção de clientes, que tinha negociação, coloque elas antes, né? Depois você explica as outras atividades, né? Então, para que o recrutador olhe, né, para o seu currículo, para a sua experiência, entenda rapidamente que você tem as habilidades que ele precisa. Então, essa é a parte minha, né? Como eu me apresento para o mundo. E essa é uma parte importante. A outra parte, tão importante quanto, é a interação com a rede. Não adianta você fazer um LinkedIn, criar um perfil, deixar ele lá lindo, mas não entrar, não interagir, não produzir conteúdo, que é extremamente importante que você produza conteúdo para aumentar a relevância do seu perfil no momento da busca, né? Porque o LinkedIn, ele funciona como o Google, né? O recrutador, ele vai fazer uma busca, ele coloca as palavras-chave, os primeiros perfis que aparecem dentro dessas palavras-chave vão ser os primeiros que ele vai olhar. Se ele encontrar um candidato bom ali, ele vai seguir o processo e não vai para a página 2, para a página 3. Se você não usar muito bem as palavras-chave e não fizer publicações constantes para aumentar o ranking do seu perfil e aparecer lá em cima nas pesquisas, você também está nadando e morrendo na praia. Então, são essas duas dicas principais: um perfil bem alinhado e conteúdo e interação sempre. Você sabe que aqui, é lógico, eu acho, tem muita queixa na rede, como que muitas coisas, por exemplo, que a gente lê, como é possível que eles não me contratem, como é que eu vou gerar experiência se vocês não me dão a oportunidade. E o que eu tento falar para eles é que isso que eu estou colocando já me está tirando fora do processo, porque o gerente vai olhar essa queixa e vai dizer, não quero essa pessoa trabalhando comigo. Então, tudo que a gente escreve lá no LinkedIn é lido por todo mundo, mesmo todo mundo, gente de Espanha, do Brasil, dos Estados Unidos. Então, tem que ser tomar muito cuidado com isso que você coloca na rede. Uma pergunta: você fez um curso num laboratório, mas não tinha certeza se eles iam te contratar quando você começou na indústria como propagandista? Terrível. Foi. Como é que foi isso? Foi. Eles estavam com o processo, foi para essa vaga de estágio. Eles estavam com o processo aberto. Na época, eu estava numa situação bem complicada. Eu não estava trabalhando, estava morando de favor. E com isso, também eu precisava dar um jeito, né? Precisava resolver. E aí surgiu essa vaga de estágio em um laboratório nacional, aqui um dos maiores do Brasil. E eu já mesmo... Vamos lá! Eu mandei o meu currículo, levei até lá o meu currículo, porque na época ainda não se usava tanto e-mail, assim, então eu imprimi. E por sorte do destino, ou do acaso, ou não sei, eu só tinha papel reciclado em casa, aquela folha, né, reciclada, que era mais marronzinha. Então eu falei, olha, só tenho essa, vai essa. Imprimi e levei. E aí a secretária recebeu e colocou numa pilha de papel desse tamanho o currículo. Eu falei, nossa, até alguém me ver. Só que eles me ligaram, embora eu não tivesse nem um pouco o perfil que eles estavam procurando, super comercial, não tinha experiência comercial, formada na área da saúde, mas eles me ligaram. E na entrevista eles me falaram que eu não tinha o perfil, que estava fora, que eles precisavam de alguém com uma experiência comercial. Aí eu falei, olha, eu tenho desenvoltura comercial, eu só nunca trabalhei diretamente com vendas. Deixa eu fazer uma semana desse curso que vocês vão dar agora para os contratados, que eu provo que eu tenho experiência comercial, que eu tenho desenvoltura comercial. E aí eles toparam e eu fiz, né, essa semana inteira de treinamento, de curso, aprendi os produtos, aprendi a fazer propaganda e no final das contas acabou dando certo.
E depois que eles optaram por mim, eles me contaram que o que chamou a atenção foi o fato de ser um currículo diferente no meio de uma pilha cheia de currículo de pilha branca, assim. Aí ele olhou e falou assim, o que é esse aqui marrom, né? E puxou, era o meu currículo. Aí ele me chamou assim. Então, eu pedi para participar, eu fiz e acabou dando certo. Muito interessante como a experiência aqui tem alguns laboratórios que fazem o treinamento e você somente vai saber se ficou, se arrumou a vaga quando acabou. E é terrível porque tem 20 pessoas que estão concorrendo entre eles e muita pressão, nervo. Bom, uma coisa, porque eu acho que é muito interessante, você fala muito das crenças, me corrige se a pronúncia não está errada, e da idade. E minha experiência me diz aqui, trabalhando com os alunos, que eu tenho os 50% dos meus alunos que já estão trabalhando, eles têm mais de 40 anos. Isto o que está mostrando que a idade não é um impedimento para arrumar a vaga, mas o que sim vai fazer que o pessoal possa ficar fora é a crença. Quando eles não têm a certeza de que podem arrumar essa vaga ou conseguir esse trabalho, aí sim podem ficar fora. E eu gostaria de falar de crença porque é um item que eu trabalho muito aqui na Argentina. Então, o que acha você disso? Olha, a idade, ela só é um empecilho para quem coloca a idade como um empecilho, né? Você acabou de dizer que 50% dos seus alunos que já estão trabalhando são acima dos 40. Eu tenho vários casos também de alunos aprovados acima dos 40. Eu já trouxe dezenas de gestores de distrito, gestores nacionais, diretores, gerentes gerais de RH. E eu faço essa pergunta para todos eles. E todos eles são unânimes em dizer que a idade não é um fator limitante. Né? Que o que importa é que você seja um profissional acima dos 40, mas que esteja atualizado, né? Que saiba lidar muito bem com a tecnologia, com as ferramentas de trabalho que a gente usa atualmente e que tenha energia, que queira aprender. Essa é uma das principais características. Você tem que está muito afim de querer aprender, né? Porque é isso que vai fazer com que você se adeque a qualquer coisa que for acontecer na companhia, né? Então, não se deixe ser justificado, né? Não, joga essa muleta fora, porque isso só vai te prejudicar, vai te deixar cada vez mais longe do seu sonho. E essa é uma crença tão enraizada, porque... É terrível. Teve um tempo que isso foi real, tá? Teve um tempo, eu não estou falando que ela veio do nada. Teve um tempo que ela foi real, mas as coisas mudaram e as pessoas não abandonaram essa crença ainda. Claro. Então, eu venho trabalhando forte, né? E sempre trazer os depoimentos desses gestores para comprovar e tentar desmistificar isso. Quem sabe daqui a alguns anos a gente consiga banir esse pensamento. E, Jorge, eu queria saber sim, claro. Quais são as principais crenças limitantes que você encontra aí na Argentina? Bom, a primeira que eu vejo que é, se eu não sou experiente na indústria, não tenho possibilidade. Mas todas as pessoas que entraram após de fazer o curso, eu trabalho com todo o pessoal que não tem experiência. Então, e eu faço um jogo com os meus alunos, eu pergunto para eles, bom, perguntam para mim o que acho, se é possível entrar na indústria. Eles perguntam e digo, é muito fácil. E eu peço para eles que pensem nisso, embora não acreditem nisso, pensem nisso. Se mente, está tudo bem, mas tem que pensar que é possível. Mas o que acontece na certa, eu acho, que se você acha que não tem possibilidade, não vai estudar. Para que é que eu vou estudar uma coisa se eu acho que não tenho a chance de entrar? Então, como eu não estudei,
me ligam de um laboratório, vou para a entrevista e faço uma entrevista muito ruim. Mas se você acha que tem possibilidade, começa a estudar, pesquisa na internet, assiste os vídeos da Liege no Brasil, do Jorge na Argentina, então conhece muito da indústria. Ligam para você, vai para a entrevista e agora sim tem um perfil profissional muito interessante para eles, porque eu acho que é tudo uma questão de empatia. O gerente está pensando, bom, essa pessoa que eu tenho frente de mim, se eu coloco no território, ele vai gerar os resultados que eu estou precisando. Então, se eu dou a tranquilidade para ele, que eu sou uma opção muito interessante, é possível que eu tenha a possibilidade de avançar no processo. Então, essa crença vai limitar a possibilidade e nisto, eu trabalho muito. Vou para tal hospital, o escritório do médico fica a 3 ruas de aqui. Então, eles começam a sentir aquilo que vão sentir quando estiverem trabalhando no futuro. Mas eu acho que o futuro se construi agora no presente. Então, é um ponto que eu trabalho muito e nisso não dou licença, fala em português. Não, aí sou muito firme com isso. E os resultados mostram que a estratégia é correta. Porque quando a gente mudar isso que tem na mente, as crenças, muda a realidade. Não vai ser imediato, vai tomar um tempo, mas vai mudar. Tá? Espera aqui, tenho muitas perguntas por aqui no papelzinho, não sei onde, mas estão aqui. aqui. Tenho recebido algumas aqui, Jorge. Posso fazer uma que já está no gatilho? Claro, claro. Um brasileiro com experiência na indústria pode conseguir uma posição como visitador médico na Argentina? Eu acho que sim, mas por quê? O sotaque do brasileiro é muito atrativo, tá? Então, isso eu acho que é uma vantagem muito importante para a pessoa que vem de outros países. De fato, Liege, eu tenho muitos alunos que vieram que eles moravam lá na Colômbia e agora estão na Argentina, estão trabalhando de muitos países, até pessoal da Espanha, e no caso do Brasil, o sotaque é mesmo muito atrativo, então vai gerar diferenciação no escritório do médico, então eu acho que sim, tem muita possibilidade, e se tiver experiência, mais ainda. Mas sim, eu acho que sim. Que legal. Então, foi o Aloísio que perguntou lá pelo YouTube, né? Então, Aloísio, se você tiver, você vai precisar entender o que esse médico vai falar para você e vai precisar também poder conversar com esse médico, então vai ter que ter uma base do espanhol, não dá para ir só com o português, né? Mas claro, é mesmo, sim. Eu fico feliz em saber que há a possibilidade. Aconteceria o mesmo se a gente vai para o Brasil, pelo menos um pouquinho de português tem que falar, sim, mas, mira, em 2 anos eu já quase podia falar fluente, com muitos erros, mas podia falar um pouquinho de português. E eu acho que o espanhol não é tão diferente com o português. Tem coisas que são diferentes, mas se você escutar, se lê os jornais, assiste a televisão, vai acabar falando o espanhol 6, 7 meses. Então, eu acho que não vai ser uma limitante. Mas eu tenho um carinho muito grande pela língua, né? Uma das minhas gestoras, né? A minha gerente, como gerente de treinamento, foi ela que me puxou para o cargo. Ela é chilena, então ela estava aprendendo também o português e, consequentemente, o espanhol meio que entrou por osmose, assim, né? Então a gente conversava o dia inteiro. E era engraçado porque às vezes ela falava um termo que eu não conhecia, que era bem diferente, aí eu ficava com aquela cara assim de interrogação, aí ela usava
o termo em inglês. Aí eu, tá, então tá bom. Claro, o inglês tem essa vantagem. Aquele que fala um pouco e fazemos... Espera, que vou checar aqui o chat, que ficou embaixo. Isso. Bom, a ver, se há alguma pergunta, háganla agora. Estou falando para eles, se eles quiserem, gostaria que façam perguntas para você, háganlas. Y si no se entiende, escríbanlo, así lo traducimos, o ella lo habla un poquito más lento, ¿ok? Pero pregunten todo lo que quieran preguntar, es el momento para hacerlo. Eu falava para eles que perguntem tudo o que eles quiserem perguntar agora, que é o momento para fazer. Eu vi uma pergunta de alguém do Brasil que ele perguntava se tem faculdade aqui na Argentina para propagandista. Na Argentina você tem uma carreira de 1 ano e meio, eles estão, acho que é permisso para trabalhar. Se você não tiver esse permisso, não pode trabalhar como propagandista. Mas o Grilo diz, o problema que eu notei é que o treinamento que recebem na carreira não é útil para arrumar essa vaga, para conseguir o posto de propagandista. Então, aí é onde o Jorge trabalha com eles 2 meses e após isso continuamos também trabalhando. Mas sim, temos uma carreira de ano e meio, 3 anos. Cada província argentina, nem todas, mas tem diferentes permissos. Por exemplo, Buenos Aires tem mas se você viajar para Mendoza tem outro permisso, e aquele que trabalha em Buenos Aires não pode trabalhar em Mendoza. Isso não é no Brasil. Nacionais e internacionais, multi ou só nacionais? Não, porque eu falei com você me contava que tem 15 mil representantes num só laboratório. Que a gente tem 5 mil em toda a Argentina propagandistas, 5 mil propagandistas. Na verdade, tem um laboratório que tem 1.500 propagandistas na força de venda. Né? Um laboratório tem 1.500. 1.500. Eu não tenho o número exato, mas acho que a gente deve andar por aí entre 10 e 15 mil no total. Mas nós temos de laboratórios farmacêuticos em torno de 200, sendo eles 100 com propaganda médica. Claro. Aqui acontece alguma coisa parecida, temos 265, mas nem todos têm propagandistas trabalhando no território. Tá? Espera aqui, vou procurar algumas das perguntas que tinha por aqui. Bom, sim, uma muito interessante. Você falava dos pontos fracos e tentar evitar aquelas respostas que são, na certa, são fortalezas ou pontos fortes. Quando você fala da fraqueza, fala de uma fraqueza que seja real e o que você está fazendo. E eu gostaria de escutar você falando nisso, porque eu acho que é muito importante e é uma coisa que se tem que trabalhar muito. Porque essa pergunta vai estar na entrevista. Então, como que a gente tem que responder quando te fazem essa pergunta? Acho que a primeira coisa que o recrutador quer saber quando ele te faz essa pergunta é se você tem autoconhecimento e maturidade o suficiente para reconhecer os seus pontos fracos, sejam eles quais forem. Né? Então, ele não está ali para avaliar um defeito para ver se ele te deixa no processo ou se ele te tira do processo. Não é isso. Ele quer saber se você se conhece, se você sabe quais os pontos que você tem que melhorar, se você já está fazendo algo, né, para melhorar e se você sabe como essa característica impacta na sua vida. Então, se você conseguir elencar um problema, né, uma dificuldade que você tenha, um ponto de melhoria que você tenha, e dizer, olha, eu tenho dificuldade de delegar. Eu sei que isso atrapalha o meu trabalho, porque eu quero fazer tudo sozinha, eu tenho dificuldade de falar
deixar isso para outra pessoa, às vezes eu não tenho nem paciência de explicar o que eu quero, então eu já vou e faço de uma vez. Isso acaba atropelando o meu dia, eu tendo que fazer muito mais coisas do que eu precisava, eu acabo muito mais tranquila e às vezes eu não rendo tudo que eu precisava render. Para melhorar isso, eu tenho tentado delegar coisas menores, né, entregar coisas menores e ir aumentando essa frequência até estabelecer um normal. Pronto, eu falei de um problema, eu expliquei como que ele me atrapalha e o que eu estou fazendo para melhorar. É isso que você precisa fazer durante um processo seletivo. Né? Não pense que eu não vou falar que eu sei que eu sou desorganizado, porque senão ele não vai me contratar. Não, Claro. você está tentando resolver isso, não está? Né? Então, mostra com exemplos práticos o que você está fazendo para reverter isso. Né? E aí vai ficar tudo bem. É mesmo, você sabe que o meu ponto fraco, e é mesmo, e é verdade, que eu falo muito rápido, e eu sou professor, não posso falar rápido. Então, o que eu tento fazer é modular, se fala modular em português, eu falo assim para não falar muito rápido. Mas o ponto fraco é importante que a gente seja sincero, e é aquilo que está fazendo para corrigir esse ponto fraco que você tiver, tá? Ver aí termos da indústria brasileira. Por exemplo, aqui a frequência, sequência, cobertura. Vocês têm também esses termos lá no trabalho operativo do representante, do propagandista? Sim, a frequência, sequência, a porcentagem de cobertura, visita, revisita, né, painel médico. Acho que isso aí a gente tem bastante em comum. A frequência do trabalho na Argentina, ele é mensal? A gente tem 30 dias, mas em algumas companhias tem 45, porque eles são poucos propagandistas, então desse jeito eles têm mais possibilidade de visitar mais médicos, então tem 45 dias, mas em geral a maioria dos laboratórios tem 30 dias, sim. E no passado, quando eu era propagandista, isso era uma coisa que o gerente de distrito controlava muito. O Jorge caiu, já ele deve estar voltando. Ele começou a dar uma pausinha e caiu, mas já ele deve estar voltando. Eu estou adorando o papo, estou adorando saber das diferenças. Uma coisa que me chamou a atenção foi o fato deles terem cerca de 5% do mercado só direcionado a genérico. E aqui no Brasil a gente tem uma fatia muito maior. E eu não tinha nem tocado assim, que podia ter genérico ou não. Olha só que legal. Eu tô super contente. Então eu acho que já ele deve estar voltando. Se vocês tiverem pergunta, pode fazer, que a gente vai respondendo. Deixa eu ver aqui. Como é visto um candidato que marcam as empresas em posts de LinkedIn pedindo emprego? Nossa, que estratégia mais errada. Gente, principalmente no emprego, né? A empresa, ela vai contratar alguém que vai fazer, que ela perceba como oportunidade, e não porque alguém está pedindo alguma coisa. Então, antes de você pedir, você tem que oferecer um valor, você tem que mostrar que você veio. As empresas, elas não estão ali para fazer filantropia, né? Elas estão ali para ter lucro, né? O resultado, o objetivo final de toda empresa é ter lucro. E ela não vai te contratar só porque você está pedindo. Faça por merecer. Né? Tem muita gente que fala, ninguém me dá uma oportunidade. Você não tem que pedir oportunidade, você não tem que depender da empresa te dar uma oportunidade. Você é que tem que ser uma oportunidade para a empresa. Você tem que se mostrar como uma pessoa diferenciada, como uma pessoa que é rara no mercado, uma pessoa que, nossa, eu preciso ter esse profissional na minha equipe. E não ir lá, porque eu não consigo, porque é muito difícil, porque o mercado é fechado, porque é muito complicado. Então, não faça isso de jeito nenhum.
vá pelo jeito certo, tenha um bom currículo, tenha uma boa preparação, né? Se envolva com as pessoas desses. E aí você não precisa pedir nada para ninguém, né? A coisa vai acontecer da melhor maneira. Pessoal, o Jorge voltou? Eu fiquei respondendo aqui e eu não vi se ele escreveu. Deixa eu ver aqui. Voltou. Boa noite, Propagas. Eu vi você entrando. Oi, Arnaldo. Que bom você aqui. Tá voltando aqui, ó. Tá voltando. Acho que a conexão lá tá um pouquinho mais lenta, né? Porque tá carregando aqui, já tem alguns minutinhos. Jorge, eu já mandei a solicitação. Tá aqui carregando. Será que não foi? Será que deu errado? Deixa eu cancelar e mandar de novo. Aí, agora está conectando. Você sabe que eu podia ver você, mas não me permitia acessar a conversa. Não sei o que aconteceu. Bom, onde estávamos? Então, a gente estava falando sobre as diferenças, né, do mercado. E uma coisa que eu queria deixar claro para eles, assim, então, o mercado na Argentina, ele é menor em relação ao número de propagandistas, né? Porque são em torno de 500 no país, certo? Aqui na Argentina temos 5.000. 5.000, tá. 5.000. Você tem... cada laboratório tem uma distribuição diferente. 350 propagandistas que tem diferentes territórios. Então, por exemplo, é um laboratório que a distribuição é a maior daqui da Argentina. Logo tem alguns que somente chegam a Buenos Aires e a alguns outros territórios, mas não vão para outras províncias. Tá? Não tem alcance nacional, somente regional. Tá, que legal. Aqui a gente tem, por exemplo, a Eurofarma, ela tem mais ou menos 1.200 a 1.300 propagandistas só na companhia, né? O Grupo NC também, o Grupo NC que é da AMS, também é nacional. Só a AMS tem uma força de vendas de mais de 1.000 pessoas. O Grupo NC tem 7 farmacêuticas dentro dele, né? Então, a gente deve ter aí uns 15.000 no Brasil, né? Eu acho isso... É legal a gente colocar essa diferença, né? Essa diferença de território, de quantidade de médicos, inclusive, né? Que são bastante diferentes. Acho que é por isso que é a diferença também no número de profissionais, né? E fala algumas indústrias que são nacionais aí, que a gente não tem aqui. Aqui tem, você fala de laboratórios nacionais. Isso. Aqui tem, eu acho que agora são menos do que era no passado, mas tem 40% de laboratórios que são nacionais. Você sabe que quando você trabalha num laboratório nacional, tem a possibilidade de fazer tudo. Mas eu estive em Teva, Ivax, nesse momento, e a estratégia vinha dos Estados Unidos. A gente não tinha muita possibilidade de fazer, por exemplo, um material promocional. Bom, mas quando você trabalha num nacional, o último que eu estive trabalhando era nacional, podia fazer tudo. Isso era uma coisa muito interessante, que a gente vai aprendendo também quando pode fazer. E tem uma pergunta de Damián, que ele é um aluno aqui argentino, e ele me pergunta como é que funciona a distribuição lá no Brasil.
quais são os atores que você tem na distribuição, essa cadeia de distribuição, se chama assim, como é a distribuição lá no Brasil? Bom, aqui vou falar com o exemplo das nacionais, né? Elas fazem a produção aqui no país, aqui dentro, elas passam esse estoque, né, para uma distribuidora, e essa distribuidora Legal. atende os pontos, as farmácias, né? Então a gente tem um intermediário entre a indústria e a farmácia, o ponto de venda final, né? Então, se a gente for considerar o paciente como ponto final, a gente tem 2 intermediários, né? Para os multinacionais, funciona também bem parecido. Vem o produto para o Brasil, é alocado em grandes distribuidoras e é distribuído, né, capilarizado para os PDVs. Algumas redes de farmácia que são tão grandes, né, como tipo, Raia Drogazil, o Pague Menos, a Drogaria São Paulo, que elas compram direto, o volume de lojas é tão grande que elas compram direto do laboratório, fazem a negociação direta, e tem os centros de distribuição que vai capilarizar para as lojas, né, para toda a cidade, para o Brasil inteiro. Você sabe, Liege, que temos uma diferença, porque a gente tem o laboratório, o distribuidor, e logo tem a drogueria, chamamos de drogueria, que eles são quem, na certa, vão levar o medicamento para são, acho que 13 mil farmácias, e eles fazem a distribuição. Então, aí temos mais uma empresa Aqui o Camilo está perguntando se vocês têm auditorias, DDD, IMS. Quais são as mais utilizadas? A gente usa o DDD, o MDTR, o Audit e o Close-Up. Legal. Tem Prescriber também lá, é utilizado porque quem sabe um nome que colocaram aqui na Argentina, que é para conhecer a prescrição do médico, aqui chamamos de Prescriber. Aqui, para prescrição, é o Audit Pharma e o Close-Up. Audit. Isso, são 2. Legal. A Close-Up, inclusive, agora ela é a IQVIA, mas ela sempre teve a sede na Argentina, no Close-Up. Isso de mudar o nome é como que a minha filha se chama Luciana. É como que eu, aos 20 anos, mudar o nome dela. Era um IMS. Não tem que mudar, tem que ficar IMS. A gente conhece assim. Espera, aqui tem uma pergunta. Não consigo ler. Leo Polastri, Novo Nordisk. Ele está perguntando se o Novo Nordisk lá no Brasil, qual é a posição do ranking que tem a companhia lá no Brasil? Da Novo Nordisk? Bom, sim. Eu não vou saber te dizer exatamente a posição dela, mas eu posso te dizer que ela não está entre as 10. Ela tem uma operação menor, ela tem um valor agregado de produto alto, mas ela tem uma operação dentro do Brasil menor do que as grandes farmacêuticas nacionais, né, como a EMS, a Xê, Biolab, Farmoquímica, Mantecorp, que dominam aí o mercado no ranking das 10 mais. Ele perguntou isso porque ele trabalha no Novo Nordisk e acho que quer viajar para o Brasil para trabalhar e ficar e morar lá no Brasil. Legal. Espera aí. Oi, estou fazendo bagunça aqui com isso. Jorge, só para te avisar que a nossa live vai cair em 4 minutos. Passou tão rápido, Em né? 4 minutos. Bom, então, bom, eu queria te agradecer pela possibilidade de fazer o live. Eu acho que foi muito interessante. E para os meus alunos aqui na Argentina, vou falar espanhol agora. Sigan, realmente es muy interesante. Yo estuve viendo todos los videos. Hay cosas que son muy parecidas, hay otras que no, pero me parece que incluso desde el perfil profesional está muy bueno que cuando ustedes tengan una entrevista se vea que no se quedaron solo con el mercado argentino, sino que como son, les dio más conocimiento. E bom, Liege, eu acho que
não tenho muito mais para falar, e eu vou deixar que você feche aqui a conversa, porque eu acho que foi muito interessante. Quero mais uma vez agradecer pela possibilidade, ok? E um beijinho para todos os brasileiros. Que legal. Eu que agradeço, Jorge, adorei. Tem muitos pontos que a gente tem que abordar ainda, então eu acho que a gente vai ter fase 2 desse encontro. Né? Eu peço Seria legal. O pessoal que esteja aqui assistindo, traga dúvidas, né, sobre o que eles querem comparar de uma coisa e outra. A gente levanta uma nova lista, Jorge, e marca um novo papo, né? Que daí a gente consegue aprender mais sobre os dois lados, né? Eu gosto muito da disciplina, principalmente do vinho. Eu não falei isso ao vivo.